né? Nós vamos falar hoje de um tema muito importante, o pastor já pode até abrir o slide. Nós vamos falar sobre a preparação para a grande crise. É evidente, é visível aos nossos olhos que nós vamos entrar numa grande crise nesse mundo, já começamos. E eu não sei se você já viveu, experimentou momentos de emergência em sua vida. E quando ocorrem essas emergências, nós precisamos estabelecer prioridades. Pode soltar o primeiro slide, pastor, o segundo na realidade. Nós precisamos estabelecer prioridades. A gente não vai agir da mesma forma que a gente age diante de emergências. A gente tem que fazer as coisas mais importantes. E pode passar outro slide. Uma das grandes prioridades nossa é justamente viver como o Senhor espera que vivamos. A grande crise está justamente diante de nós. E para que nós possamos enfrentar as suas provas e tentações e cumprir com essas exigências que ela traz, essa crise, será necessária uma fé perseverante. Não é uma fé qualquer, não é uma fé fraca. Nós vamos precisar de uma fé perseverante e vamos entender o que é essa fé perseverante. Contudo, podemos triunfar esplendidamente. A gente pode triunfar por maior que seja a crise que virá. Por mais desafiante que seja, esplendidamente nós poderemos triunfar. Sabe como? Nenhuma alma vigilante. E o que é ser vigilante? Orar e crer. Será enlaçada pelo inimigo. Nenhuma alma que esteja vigilante, que esteja em oração. Pode passar o seguinte: a maior tentação para nós nos momentos dessa crise final será defender o bem-estar neste mundo, o nosso bem-estar nesse mundo. Essa será a nossa maior tentação, sabe? A gente vai querer estar bem nessa terra, a gente não vai querer perder nada. E a fé perseverante, a fé forte, ela nos aponta ao bem-estar eterno, não neste mundo. Por isso que nós precisamos da fé perseverante. A senhora Ellen White, ela teve uma visão e ela diz assim: vi nosso povo em grande angústia, chorando e orando, suplicando as infalíveis promessas de Deus, enquanto os ímpios estavam à nossa volta, zombando de nós e ameaçando destruir-nos. Ridicularizavam-nos, ridicularizavam nossa debilidade. Eles zombavam do nosso pequeno número, sabe? Aqueles que vão ficar perseverantes, firmes na fé, serão um número pequeno. Haviam-nos tomado os recursos, de modo que não pudéssemos comprar ou vender. Não conseguiam ver como viveríamos sem o mundo, a verdade sobre os anjos. O mundo vai olhar para a gente e vai dizer: não sei como é que vocês sobrevivem, vocês têm que ceder. E nós precisamos ter uma fé tão forte, uma fé tão perseverante, crer nas promessas de Deus, para que nós não vacilemos. Hoje é tempo de emergência. Jesus está voltando e precisamos viver uma vida de preparo para iluminarmos os que estão em torno de nós, os que estão nas trevas e também para que possamos resistir firmes e fiéis ante os eventos finais. A nossa fé não só é por causa de nós mesmos. A nossa fé é por causa daqueles que estão em torno de nós, carentes do conhecimento da verdade. Nós estamos no limiar do tempo de angústia, estamos às portas do tempo de uma angústia tremenda sobre essa terra e sobre nossas vidas. E esse tempo trará perplexidades, as quais somos incapazes de imaginar, e muito menos de resistir, se não estivermos revestidos pelo poder da presença do Espírito Santo. Caminhamos para um momento em que todo o suporte, todo o apoio humano será cortado.
Ninguém vai te dar razão nas suas escolhas por Deus. Hoje, nós temos como suporte a Sala 57. Louvado seja Deus pela existência dessa sala. Há 10 anos que eu esperava por essa sala, há 10 anos que Deus preparava o pastor Wagner e essa equipe. Hoje nós temos essa sala como apoio. Hoje nós temos a nossa igreja. Hoje nós temos irmãos, temos parentes, temos amigos. Mas vai chegar o momento em que todo o suporte humano, todo o apoio humano será cortado e seremos só nós. Será que estaremos em condições de fazermos a transição da dependência do apoio humano para a completa dependência, completa e total dependência de Deus? Abra sua Bíblia em Hebreus, no capítulo 10, os versículos de 37 a 38. Hebreus, capítulo 10, versículos de 37 a 38. A palavra de Deus nos fala através da sua palavra assim: pois ainda um pouco, aquele que há de vir virá e não tardará. Mas o meu justo viverá da fé. Essa fé aí é da fidelidade, ser fiel a Deus no que Ele requer de nós. O meu justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. A fé que conduz à fidelidade a Deus, o justo de Deus vai viver dessa fé. Você acha que no piscar de olhos estará pronto para esperar só em Deus, vivendo só pela fé? Só se ela estiver sendo agigantada e robustecida sob a orientação e o governo do Espírito Santo. Em Mateus, no capítulo 7, nos versículos 13 e 14, o Senhor Jesus nos fala de 2 caminhos e de 2 portas. Ele diz assim, capítulo 7, versículos 13 e 14 de Mateus: entrai pela porta estreita, pois larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Mas estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que a encontram. O povo de Deus, em sua jornada, tem se acomodado ao conforto, ao caminho largo, às alegrias deste mundo. E o povo de Deus tem aprendido a depender disso para ser feliz. Tem se acomodado a esse mundo. Mas é chegada a hora. Se o nosso foco for a eternidade ao lado de Jesus, com nossos familiares, com nossos amigos, com nossos vizinhos, com nossa parentela, é chegada a hora em que temos de deixar de priorizar as ofertas de prazer deste mundo para ter mais de Deus, para desfrutarmos mais da verdadeira felicidade e paz. O caminho para o céu é apertado, é Jesus quem diz, e ele vai se tornar cada vez mais apertado. Cada vez mais eu tenho que dedicar tempo ao Senhor, cada vez mais eu tenho que me ocupar em levar ao outro o amor de Deus. Vai se apertar cada vez mais, ao ponto de que eu não vou poder levar nada desta terra mais, a não ser a minha fé e esperança. Aqueles que não estiverem dispostos a privações agora, a darem tempo para Deus na sua vida, para terem mais de Jesus, ficarão para trás e não permanecerão no caminho estreito. Aqueles que têm neste mundo a sua zona de conforto, que sente paz nesse mundo, não tá incomodado a paz e da sua presença consoladora. Temos obras que equivalem à nossa profissão de fé. Você crê no Senhor Jesus? Se eu creio em Jesus e aceito a sua palavra, ele diz: ide por todo o mundo e pregai a todos, fazei discípulos. Se eu creio no Senhor,
Então as minhas obras vão testemunhar da minha fé, fé no que Ele fala. Se sua luta é por uma vida melhor neste mundo, com mais conforto, com mais paz, prazer, com as coisas desse mundo, fechando os olhos às necessidades de envolvimento mais intenso com Deus, com a santificação de sua vida, com a salvação do outro, você está no caminho estranho. Se você fecha os olhos a essa necessidade, santificação de sua vida, mas compromisso com a salvação do outro. Se você diz servir a Deus, seus olhos estão fechados a essas necessidades. Eu e você, se assim fizermos, estamos no caminho estranho do que leva ao céu. Não é o caminho apertado e estreito. O Espírito Santo tem se retirado lentamente das pessoas. E os anjos estão começando a soltar os 4 ventos. O Espírito Santo tem se retirado porque as pessoas estão preferindo se acomodarem a esse mundo, ao invés de esperar que sua zona de conforto seja o céu. O impressionante é que muitos entre o povo de Deus não percebem que estamos no fim, não atentam para o que está para acontecer. E você que está aqui hoje pela primeira vez, segunda vez, olhe para as condições dessa terra. Abra sua Bíblia em Apocalipse. Vá a Apocalipse, no capítulo 7. E nós vamos ver que há um vento soprando sobre este mundo. Não com toda a intensidade. O vento ainda vai soprar com toda a força. Por enquanto, ainda não. Diz o versículo 1 de Apocalipse 7. Depois destas coisas vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, retendo os 4 ventos, entenderam? Está ainda sendo seguro, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. Os ventos ainda estão sendo segurados. Mas até quando você acha que os anjos segurarão os ventos? A palavra de Deus responde no versículo 3 de Apocalipse 7. Diz: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que tenhamos selado nas suas testas os servos do nosso Deus. Até que sejamos selados, eu e você está aqui nessa sala. Se há um ano, que nem Lucinha está aqui, se há um ano, se há 2 anos praticamente, você não está aqui por acaso. Até quando você acha que o vento vai ser segurado? Todo ser humano hoje, sobre a terra, está escolhendo o selo que vai receber. E você que está aqui a primeira vez, é porque Deus tem um propósito, o mesmo propósito que teve para com a minha vida, que tem para com a sua. Ele quer te selar. Daqui a pouco os ventos serão soltos. Mas antes de soltar esses ventos, Deus está apostando que você vai escolher receber o selo dele. Muitos nem sabem o que está para acontecer sobre a terra. Ignoram a necessidade da preparação. Estão apostando que a indolência, a negligência, a indiferença no preparo pode ser coberta pelo tempo de igreja que tem. Queridos, nós precisamos tomar a escolha de contar ao mundo o que vai acontecer sobre a terra. Não ignore a necessidade da preparação. Em torno de nós há centenas de pessoas que estão precisando ser avisadas por nós. Elas precisam ouvir. Espalhe o link da sala 57, espalhe o link da vigília. Muitas pessoas serão salvas por causa do seu clique no celular, enviando essa mensagem para que elas sejam avisadas. Nós somos o megafone de Deus, entendeu? Nós somos hoje a voz que Deus usa para despertar aos que estão próximos de nós.
Às vezes não são próximos fisicamente, mas próximos porque estão nos nossos contatos no celular, numa ligação. Nós somos o megafone de Deus para anunciar que é chegada a hora de escolher, seguir a Jesus, porque os ventos estão de... A gente vai a Ele, quando a gente vai, Ele manda que a gente vá aos outros. Pode ser que hoje você esteja apoiando a sua fé, que vai ser salvo, ou que está salvo no braço humano de algum amigo, família, irmão ou até cargos importantes na igreja. Mas, querido, está chegando a hora que não terá mais ninguém, nem nada em que se apoiar. Será só a fé no braço fiel de Deus. E se você não aprendeu a depender dele naquele momento, você vai se sustentar em quem? Para termos essa fé para aquele momento, precisamos agora. Abra sua Bíblia, Apocalipse capítulo 14, versículo 12. Nós precisamos agora, mais do que nunca, estarmos agigantando a nossa fé pela busca diária do batismo com o Espírito Santo. A única coisa que vai nos segurar no caminho que leva ao encontro com Jesus, que vai nos segurar nesse caminho, é a nossa submissão aos mandamentos de Deus, uma vida de harmonia com o assim diz o Senhor e a fé de Jesus. Apocalipse 14, 12 diz assim: aqui está a perseverança dos santos, daqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. O slide seguinte, pastor. A guarda dos mandamentos é requisito para perseverarmos na comunhão com Deus. A menos que compreendamos a importância dos momentos que rapidamente se escoam para a eternidade e nos preparemos para enfrentar o grande dia de Deus, seremos mordomos infiéis. Precisamos entender a importância de vivermos esse dia. O vigia deve saber a que horas são da noite. Lá em Isaías, no capítulo 21, no versículo 11, eu gosto muito. Eu fiz até uma semana de oração só com esse título. Guarda a que hora estamos da noite. Guarda o que nos resta da noite. Santo Deus, Santo Espírito, o que resta da noite. Que o Senhor nos incomode, que falta muito pouco. O que resta da noite deste mundo. Nosso tempo é por demais precioso, não temos senão pouquíssimos dias de graça para nos prepararmos para a vida futura, a vida imortal ao lado de Jesus. Não dispomos de tempo para desperdiçarmos nesse mundo. Devemos ter medo de ser superficiais em relação à palavra de Deus e no que o Senhor requer de nós através do que está revelado. Devemos ter medo de ser superficiais no entendimento da verdade. Procure usar sabiamente seu tempo de forma sábia. Estude mais a Bíblia. Ore mais, interceda mais, desague mais, ame mais. Trabalhe mais pela causa do Senhor. São as últimas oportunidades que o céu nos dá de estarmos entre os últimos obreiros do Senhor. Tenha mais zelo pelas almas que estão se perdendo ao seu lado. Olhe com amor por elas. Peça ao Espírito Santo que derrame do amor dele, o amor de Deus em seu coração, para que você experimente amar o outro. Faça o exercício de amar. Espalhe os links, espalhe mensagens, áudios com orações, áudios de carinho para com as pessoas. Um áudio onde você diz: eu recebo de tantas pessoas, irmã Selma, amo a senhora e preciso da senhora para ser feliz. Às vezes no meio da tarde, quando estou tão carente de experimentar o amor de Deus, então irmãozinhos simples me mandam essa mensagem e eu entendo que vem de Deus. E eu recobro o ânimo, me sinto feliz para continuar a corrida.
Se mesmo agora desempenhamos a parte que nos cabe, inúmeros serão acrescentados às fileiras do exército do Senhor, por causa da minha disposição em amar, em fazer um pouco mais. Não é em sentir amor, é desaguar o que já está dentro de mim. Se você está aqui nessa sala, seu coração está sendo preenchido pelo amor de Deus. Antes que você peça com sua boca, o fato de você estar aqui, o Espírito Santo se sente autorizado a já derramar o amor de Deus em seu coração. Então, ao sair, não espere sentir, experimente desaguar, independente das emoções e dos sentimentos. A maior expressão de fidelidade e amor a Deus, hoje, a maior expressão é pregar a salvação em Cristo Jesus a todos que estão em torno de nós. Dizer para eles como esperar o Senhor e como escapar da ira vindoura. Essa é a maior expressão de amor que você pode fazer para com Jesus. A maior declaração de amor. Diga ao seu próximo, seja seu irmão de sangue, seja seu pai, sua mãe, seu vizinho, seu colega de trabalho, de escola, de faculdade, o que você encontrar na rua, o caixa do supermercado, diga a seu irmão que Jesus o ama e está voltando e quer ele na eternidade para sempre. Espalhe a verdade presente, Jesus está voltando e carecemos de preparo. Mande o convite do link da vigília de amanhã para todos que você tem contato. Como se fosse a última oportunidade de comunicar salvação, a ordem dada por Jesus, de comunicar Jesus a esses queridos. Espalhe esse link como se fosse a última oportunidade que você tem de fazer a obra para o Senhor. Prepare-se agora. Jejue, reconsagre-se, para que o Espírito Santo encontre um terreno propício a encharcar. Prepare-se agora para a batalha final. Treine viver sob total dependência da comunhão com Deus. Treine. Isso é um treino, você entendeu? Não é um milagre que vai acontecer da noite para o dia. Você está preparado para depender exclusivamente de Deus. Requer de nós um treinamento para ter essa comunhão com Deus e sermos fiéis a Ele. Isso passa por trabalhar na sua obra. Busque intensamente o batismo com o Espírito Santo. É Ele que nos prepara e nos capacita. Olhando para Mateus, o que está descrito por Jesus em Mateus 24, queridos, eu percebo que alguma coisa grande está para acontecer na terra. Observe você também esses sinais. Haverá uma provação individual. O pastor pode sair, passar outro slide. Uma provação individual. Essa provação virá sobre nós sem piedade. Mas não temos o que temer. Muitos já estão adiantados neste caminho de provação. Muitos de nós já passamos muitas provações e já estamos com os lombos, por assim dizer, engrossados. Mas há outros. Alguns estão entrando agora no caminho, mas não te preocupes. O Senhor Deus vai fazer na tua vida a mesma obra que está fazendo na nossa, te preparando. Mas não recuse andar no trilho do caminho da preparação que nos levará aos portais das mansões celestiais. Se não nos submetermos a isso, não suportaremos as privações desse mundo. Devemos desfazer-nos dos nossos planos acanhados, egoístas, lembrando que temos um trabalho da maior magnitude. Nós temos um trabalho da mais elevada importância. E ao realizar esse trabalho, estamos fazendo soar a primeira, a segunda e terceira mensagem angélicas. Entendeu? Quando você espalha os links, quando você telefona orando com os irmãos ou manda mensagens de oração, quando você manda essa mensagem para pessoas que ainda não estão avisadas, você está realizando um trabalho soar já da primeira, segunda e terceira mensagem angélicas. E assim, estamos nos preparando para a vinda do outro anjo, a chuva serôdia, que com sua glória iluminará o mundo.
nos preparando os outros. O povo de Deus logo vai entrar no ataque direto. O inimigo vai nos atacar de uma forma direta. Um ataque direto com as trevas. Haverá um estresse severo, abandono, rejeição, desprezo sobre nossas vidas pelo mundo. Você está sofrendo porque foi rejeitado por alguém, porque foi desprezado, porque não foi reconhecido. Isso é preparo para o que vem. Agradeça ao Senhor pela oportunidade de passar por essas privações. É o agir do Espírito Santo. Ao invés de se lamentar, ao invés de chorar, vou sair da igreja, vou sair da sala, recobre ânimo. É o mover do Espírito Santo para te preparar. Se você não aprender agora, depois vai ser tarde para aprender a confiar em Deus e fazer do céu a sua zona de conforto. Você está desconfortável aqui porque as coisas não estão correndo do jeito que você quer. É para você não se acostumar com esse mundo. O outro slide, pastor, é para você não se acostumar. Lembre-se disso. Seja resignado. Quem negligencia ou trata com indiferença as advertências divinas, quem acaricia ou desculpa o pecado, está selando o destino de sua alma. Você entende? Sela o destino da sua alma, aquele que é indiferente às advertências que agora estamos ouvindo de preparo. Seremos pesados na balança se negligenciarmos e formos indiferentes ao preparo e seremos achados em falta. O Senhor Jesus continua a nos dar uma ordem nesse momento em que estamos no horto. Essa é a hora do horto. Diz assim o versículo 37. O que vos digo, digo a todos, vigiai. Vigia, meus irmãos. Tenha você 2 anos, 1 ano e meio, tenha você 1 ano, tenha você um dia. Um dia de sala 57. O foco dessa sala é despertar. Despertar para o encontro com Jesus. Ninguém vai se encontrar com Jesus sozinho. Ninguém. Despertar a mim e a você. Para sermos cheios do amor de Deus. E desaguarmos esse amor na vida daqueles que estão na ignorância nesse mundo, perecendo, desconhecendo que Jesus está chegando. Espalhe amor, o amor de Deus, espalhando o link da vigília, espalhando o link da sala 57, espalhando a verdade de Deus. Sejamos os últimos heróis da fé nessa terra. O Senhor espera contar com você. Que Deus nos abençoe. Amém. Oremos. Querido e bondoso Deus, ao Senhor a nossa gratidão, porque o Senhor não deixa os teus filhos desavisados. A nossa gratidão, porque somos teus filhos, com grande amor, diz 1 João 3, no versículo 1. Vede quão grande amor tem o nosso Deus, em que sejamos chamados seus filhos. De fato, somos filhos de Deus. Que glória, meu Pai. Obrigada, Senhor, porque o Senhor tem nos concedido diariamente uma chuva, ser uma chuva torrencial, temporânea, mas torrencial do teu Espírito sobre nossas vidas, nos capacitando para estarmos prontos para os embates finais. Toma-nos em tuas santas mãos nesse momento, meu Pai. Desperta a nossa mente para que possamos entender que nós estamos ainda, não estamos ainda na Nova Jerusalém. Nós estamos nesse momento no horto, no monte do horto, o horto da agonia. Nos faz entender que no horto da agonia, o Senhor nos faz o convite, vigiai, vigiai e orai. É hora de oração, é hora de vigilância sobre nós mesmos, é hora de vigilância sobre a nossa consagração ao Senhor, a consagração de tudo que somos e o que temos ao Senhor. É hora de dedicação do nosso tempo para fazer avançar o teu reino nessa terra. As últimas oportunidades de privilégio que o Senhor nos concede para sermos teus discípulos em missão nessa terra. Nos ajuda, Senhor, para que aproveitemos essa oportunidade. Santifica as nossas vidas pelo batismo com teu Espírito Santo.
Abençoa as pessoas que estão enlutadas, as pessoas que estão enfermas. Mais uma vez eu coloco aqui, nós colocamos, Pai, mais de 10 mil pessoas, colocamos em tuas mãos a irmã Lucinha Dias, o irmão Edson, o irmão da irmã Elisângela, que fez cirurgia ontem, representando todos os enfermos dessa sala. Imploramos do Senhor uma bênção especial sobre essas pessoas enfermas, sobre aquelas que foram recomendadas por aqueles que estão na sala nesse momento. Pai, faz derramar sobre essas pessoas nesse momento cura, Pai. Cura física, cura emocional, cura psicológica, sobre esse rapaz que disse que ia sair da sala. Senhor, não desiste dele. Ergue uma muralha em torno dele com os teus mais poderosos anjos e repreende toda presença inimiga, que a presença na vida dele seja do teu Espírito Santo a guiá-lo, controlá-lo e salvá-lo, Pai. Abençoa cada pessoa, que sobretudo venha sobre nós, sobre todos os enfermos que somos espirituais, sobrevenha a cura espiritual pelo batismo com o Espírito Santo. Desde já nós imploramos a tua bênção, Senhor, sobre a vigília que vai acontecer amanhã. Senhor, que uma porção muito especial do teu Espírito seja derramada. Eu tenho certeza que o será. Por isso, incute no coração de cada adorador teu nesta manhã, que não perca a vigília, porque terá perdido uma chuva muito especial do teu Espírito. E que não deixe que nenhum dos seus amados fiquem sem o convite, para que também eles sejam encharcados pelo aguaceiro que vai cair do céu sobre aqueles que vão te adorar na vigília de amanhã. Continua a receber a nossa adoração nessa sala, a nos guiar da maneira que o Senhor entende ser a melhor para que o teu nome seja honrado. Usa-nos. E muito obrigada pela tua bênção, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.